No período de um ano, o reajuste da gasolina brasileira foi um dos maiores do mundo. Especialistas de mercado chegaram a essa conclusão depois de um cruzamento de dados com base nas estatísticas da Agência Nacional do Petróleo e da Agência Internacional de Energia. Mas a pergunta que não quer calar é se o Brasil tem petróleo, por que a nossa gasolina é tão cara? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado e professor Adriano Trindade e o pesquisador do IPEA, José Mauro de Moraes. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. A gasolina brasileira está entre as mais caras do mundo. As estatísticas da Agência Nacional do Petróleo, ANP, e da Agência Internacional de Energia, AIE, mostram que entre julho de 2012 e junho de 2013, enquanto o preço da gasolina aos consumidores ficou 0,4% mais barato na França e quase 2% mais em conta na Alemanha, no Brasil, em média, houve aumento de 4%. A alta só perde para o Japão, que observou o reajuste acima de 5%, seguido dos Estados Unidos, com 5,3%, e Canadá, com 4,1%. Estudos mostram que os preços altos são necessários por causa da defasagem que existe na produção e mercado entre o Brasil e o exterior. Para normalizar essa situação, novos aumentos podem surgir. Eu mesmo não sei uma maneira que nós, consumidores, temos para poder avaliar isso aí. Não sei dizer. Bom, vamos começar a nossa conversa, seu José Mauro, falando um pouco do preço da gasolina no Brasil. Em que patamar estamos, né, com relação ao preço, fazendo uma análise global aí do preço da gasolina? Na verdade, o preço da gasolina brasileira se encontra defasado em relação ao custo de importação, né? Isso faz com que os nossos preços estejam realmente acima do preço praticado nos Estados Unidos, mas, na verdade, inferior aos preços praticados em vários países da Europa. Então, o que acontece, na verdade, os reajustes que ocorreram nos últimos 2 anos foram uma tentativa de reposição de preços defasados, né? Porque o custo da gasolina, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, ele depende de uma série de fatores. Ele não depende só do custo de produção. No caso, nós começamos a importar uma grande quantidade de gasolina e de óleo diesel nos últimos 3 anos, né? E o governo, na verdade, controla o custo, o preço da gasolina e o preço do óleo diesel, como uma tentativa de controlar os níveis de inflação, né? Então, por mais que tenha ocorrido alguns reajustes, vários reajustes, nos últimos 2 anos, o que ocorreu é que o preço da gasolina se defasou em relação ao custo de importação da Petrobras. Então, a Petrobras importa por um preço e vende a um preço menor do que o custo que ela importa. Se a gente tivesse uma dependência menor da importação, o preço seria menor ou não? Poderia ser menor, com certeza, porque o custo de importação não estaria incluído, o custo do dólar não estaria incluído. Mas, normalmente, o preço da gasolina, o preço dos combustíveis tem que ter alguma similaridade, algum equilíbrio com o preço internacional. E vem a pergunta novamente, né? Já que a gente tem petróleo, por que a nossa gasolina é cara, então? Na verdade, não é tão cara assim, tá certo? A gasolina ela tem que ser vendida de acordo com o custo de produção, com o custo de ser produzida. E quando nós avaliamos o preço de uma gasolina, por exemplo, hoje a gasolina está sendo vendida a cerca de R$3 nas bombas. Desses R$3, R$1 corresponde a impostos e R$2 ao custo de produzi-la, de transportá-la e o lucro dos postos de gasolina. Então, na verdade, o custo real da gasolina é R$2. R$1 corresponde aos impostos. Agora, voltando a uma questão mais técnica, né, doutor Adriano? A questão do monopólio a partir da Petrobras, nessa questão que envolve o petróleo, né, e a produção de gasolina e outros derivados do petróleo. É uma pergunta interessante porque houve uma quebra muito grande de paradigma no final da década de 90 aqui no Brasil. Desde 1953, nós tínhamos um monopólio que envolvia não apenas a exploração e a produção de petróleo, mas também o refino. Justamente uma das principais etapas quando nós vamos tratar da produção de gasolina. E esse monopólio ele foi quebrado constitucionalmente em 95, mas ele só foi efetivamente
colocado em prática a partir de 97, com a lei que tratou da flexibilização do monopólio, a Lei 9.478. E essa flexibilização, como ficou chamada, né, porque o monopólio ainda existe, mas essa flexibilização ela tinha por objetivo justamente abrir o mercado para que outras empresas, além da Petrobras, pudessem participar de todas essas etapas, né, da etapa de pesquisa e produção, da etapa de refino, justamente com vistas a, quem sabe, né, trazer uma abertura maior. O setor para uma dinâmica de mercado, né, em que houvesse uma maior competição. Mas, então, em decorrência dessa flexibilização do monopólio, o que se imaginava é que houvesse um controle estatal menor e que houvesse a possibilidade de regras relacionadas à oferta e demanda, né, elas passassem a reger preponderantemente essa questão do petróleo. Ou seja, pelo próprio mercado. Ou seja, pelo próprio mercado, mas como o José Mauro comentou agora há pouco, há né, uma presença muito efetiva ainda da Petrobras no setor e especialmente na parte de refino. Isso, consequentemente, traz efeitos no preço da gasolina. E aí eu pergunto para o senhor José Mauro, por que não ocorre essa maior participação, né, de outras empresas? Na verdade, há interesse de empresários privados em montar refinarias no Brasil, produzir diesel, gasolina e outros combustíveis, porém há um controle do governo sobre o preço, tá certo? O governo vem controlando há cerca de 2 anos o preço da gasolina, o preço dos combustíveis nas refinarias. Nas bombas dos postos de varejo, ela é livre, tá certo? Então, não há interesse maior em investir na produção de gasolina no Brasil por conta do controle de preços que o governo, que o Ministério da Fazenda exerce sobre o preço dos combustíveis. Se há um controle, significa que o preço de venda no mercado é inferior ao custo de importação. Mas de que forma ocorre esse controle? Pela lei há essa abertura, mas como que ocorre esse controle? O controle ocorre porque o Ministério da Fazenda deseja controlar os custos, tá certo? Deseja controlar o preço de venda através do controle na refinaria, né? A lei diz que o mercado de combustíveis no Brasil é livre, tanto em termos de preço quanto em termos de produção. Mas, na verdade, existe um controle, que é o preço que o Ministério da Fazenda exerce na produção, na refinaria. Então, na verdade, o que ocorre é um controle. Tá certo? Porque a Petrobras ela tem um volume muito grande de refinarias? Tem. A Petrobras ela tem hoje cerca de 12 das 15 refinarias que produzem combustíveis no Brasil. Então, a presença dela é de cerca de 95% de todo o mercado de combustíveis. Sendo assim, o controle recai sobre a Petrobras. A Petrobras é que tem prejuízo na venda de combustíveis. Doutor Adriano, e do ponto de vista legal, como se vê uma situação como essa? Sendo a Petrobras, né, uma sociedade controlada eminentemente pelo Estado, né, é possível que o Estado ele exerça esse controle no mercado por meio do controle societário que ele exerce na Petrobras. Então, a partir do momento em que nós temos ainda uma sociedade estatal, uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, com uma participação tão grande de mercado, seja na produção de petróleo, seja no refino, é de se esperar que, por meio do controle societário, o Estado ele possa influenciar de grande maneira na prática, nos preços que são praticados. Mas eu acho que o ponto interessante é que, por ser um setor extremamente estratégico, no setor de combustíveis, sobretudo no Brasil, que tem uma malha de rodovias, né, que é muito dependente da sua malha de rodovias, a questão do controle dos derivados de petróleo, ela tem uma relevância muito maior na própria implementação de outras políticas industriais. Aí a pergunta que me veio à cabeça, senhor José Mauro,
Mas apesar dessa política de preços, né, importar a gasolina em um preço mais elevado e vender um pouco abaixo disso, a Petrobras é uma empresa que dá lucro ou não? Veja bem, o lucro da Petrobras caiu muito no último trimestre. Mas continua existindo. Caiu muito, claro, continua existindo. O lucro é positivo, mas caiu muito, né? E a queda do lucro é muito prejudicial para a Petrobras. Ela tem um compromisso de investimentos no petróleo que ela descobriu no pré-sal, por meio da investimento em plataformas, em dutos de transporte de petróleo, né? Em diversos outros investimentos no pré-sal, que são gigantescos, né? E ela está prometendo, por exemplo, aumentar a produção dos atuais 2 milhões de barris diários para 2 milhões e 700 no ano de 2017 e 4 milhões e 200 no ano de 2020. Ou seja, dobrar Praticamente dobrar, um pouco mais do que dobrar a sua produção nos próximos 6 anos. Então, ela tem um compromisso de investimento enorme. E ela precisa gerar lucros muito grandes para investir no pré-sal. Ou então ela tem que tomar emprestado, o que é prejudicial, tá certo? Não pode tomar emprestado sem um determinado limite. Ou seja, a capacidade de investimento fica prejudicada? Fica prejudicado, ela diminui sua capacidade de investimento, fica dependendo de bancos privados, nacionais e internacionais, para tomar emprestado. Então, é possível dizer que o controle dos preços dos derivados é bastante prejudicial para a Petrobras. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa, né, que é de extremo interesse para o consumidor, né? Logo depois do intervalo, a gente volta com mais Fórum. O Fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre o preço dos combustíveis no Brasil. Senhor José Mauro, como que é calculado o preço, né, da gasolina, por exemplo? Olha, o preço da gasolina, ele se compõe do custo da extração da Petrobras, do petróleo, hoje principalmente no mar, porque a Petrobras produz cerca de mais de 90%, 91% da sua produção do petróleo vem do mar, e o petróleo do mar é mais caro de produzir do que o petróleo em terra. Ele tem o custo de transportar o petróleo do mar para os terminais em terra, o custo de transporte para a refinaria, o custo de transformar o petróleo extraído em combustíveis, em gás, etc., óleo diesel, gasolina, né? O custo de transportar a gasolina e o óleo diesel e os demais combustíveis para as distribuidoras. As distribuidoras têm um custo de transporte para os postos de gasolina. Os postos de gasolina têm também seus custos em geral, né? Os postos de gasolina têm custos em geral, pagam salários, etc., e o lucro dos postos. Então, você tem uma agregação de custos bastante grande, razoável, durante o percurso do petróleo extraído no mar até a revenda nos postos de gasolina. Além disso, você tem os impostos que recaem sobre a venda da gasolina, que são ICMS, PIS, COFINS. Se fala muito em autossuficiência. Afinal, a gente tem autossuficiência de quê? Produção de petróleo? Do que a gente tem? Olha, ou não temos de nada? O que é autossuficiência? É a produção de petróleo em quantidade suficiente para abastecer o consumo nacional. Essa foi uma meta procurada pela Petrobras durante os 60 anos de existência da Petrobras. Desde 1953, a Petrobras procurou essa meta e conseguiu aumentar com o tempo a produção de petróleo, até que em 2006 ela conseguiu alcançar essa autossuficiência, ou seja, produzir petróleo em quantidades suficientes para abastecer o consumo nacional. Porém, nos últimos 3 anos, nós perdemos essa autossuficiência em petróleo, porque o consumo de gasolina, de óleo diesel, cresceu muito por conta do controle de preços, que manteve os preços sem aumentar equivalente ao preço do mercado internacional, e o consumo de automóveis, que subiu muito nos últimos 5 anos. Então, nós perdemos essa autossuficiência porque a nossa produção de derivados de petróleo, as nossas refinarias, as refinarias da Petrobras principalmente, não conseguem produzir na quantidade suficiente para abastecer o mercado interno. Doutor Adriano, a gente também tem o gargalo das refinarias, né? Mas a legislação permite a entrada de empresas estrangeiras nesse setor? Permite, desde que elas estejam estabelecidas no Brasil, mas o controle das empresas pode ser totalmente estrangeiro, né? Com a flexibilização do monopólio na década de 90,
foi possibilitado a empresas com controle, a empresas privadas em geral e também outras empresas públicas, mas também empresas com controle majoritariamente ou totalmente estrangeiro, desde que estabelecidas aqui no Brasil, que operassem também, construíssem e operassem refinarias. E o interessante é que, para isso, né, ao contrário das atividades de exploração e produção de petróleo, em que elas são precedidas de leilões, né, as refinarias elas dependem apenas de uma autorização da ANP. Então, não é necessário a realização de um processo competitivo para que sejam estabelecidas novas refinarias. Então, o problema não é exatamente um problema de a lei impossibilitar a competição, é muito mais um problema econômico. Ou seja, e por falar em leilão, os poços, né, as áreas de exploração que são leiloadas, por exemplo, a gente teve um com grande divulgação, né, por parte da imprensa, um leilão que foi o leilão do Campo de Libra, né, no pré-sal já. Então, como que funciona? Os leilões são apenas para a exploração de determinadas regiões? O que são leiloados são direitos de fazer uma pesquisa para se verificar a existência ou não de uma jazida de petróleo, né, que a gente chama no jargão do setor de exploração, e, consequentemente, o direito também de produzir o petróleo que venha a ser identificado nesse local. Então, os leilões, eles dão direito a realizar essa atividade de exploração e produção em determinadas áreas geográficas, que são os chamados blocos, né? E a partir dessa produção é que as refinarias elas podem funcionar, né? Seja com óleo produzido no Brasil, seja com óleo importado. Mas a atividade do refino, ela independe da concessão para exploração e produção. É uma atividade à parte que depende apenas de uma autorização da ANP. E, seu José Mauro, a gente, nesses campos todos, né, principalmente do pré-sal, a legislação determinou uma participação mínima, né, da Petrobras. O senhor que é autor de um livro que fala sobre a evolução da história tecnológica, né, da exploração, principalmente no mar do petróleo, estamos preparados, né? A Petrobras está preparada para esse desafio? Na verdade, o desafio é principalmente tecnológico. A produção de petróleo no mar está sendo realizada a cerca de 200 a 300 quilômetros da costa, a uma profundidade de lâmina d'água, ou seja, a profundidade de água no mar, cerca de 2.000 a 2.300 metros, né? E o petróleo se encontra em reservatórios a cerca de 6.000 metros ou 7.000 metros abaixo das plataformas de produção. Então, o desafio tecnológico é imenso. Esse petróleo que vem, na produção do petróleo, as condições geológicas, as condições de pressão são muito altas, né? A temperatura embaixo no mar é de cerca de 4 a 2 graus Celsius, né? É muito frio, então o petróleo pode congelar. A pressão em cima dos equipamentos que ficam deitados no solo marinho é muito grande a pressão, eles podem ser deformados ou destruídos, né? O petróleo extraído, ele está cheio de elementos poluentes, como principalmente gás carbônico e gás sulfídrico, que tem que ser separados, porque você não pode utilizar esse petróleo, esse gás tem que ser separado e depois, possivelmente, reinjetado nos reservatórios para aumentar a produção. Então, a quantidade de desafios tecnológicos é muito grande. E esses desafios estão sendo vencidos pela Petrobras ao longo dos últimos anos. Existe a tecnologia? Existe. A tecnologia existe. Ela foi formada, não foi formada hoje, né? A Petrobras ela está explorando petróleo no mar, principalmente na Bacia de Campos, desde 1974. Então, já são mais de 30 anos, quase 40 anos de exploração de petróleo no mar. Ao longo desse tempo, ela tem aprimorado a sua tecnologia e ela chegou no pré-sal em condições de gerar nova tecnologia, ou seja, aprimorar as tecnologias necessárias para produzir petróleo nessas condições que eu falei. O que ficou estabelecido, né, na legislação que autorizou, né, vamos dizer assim, a exploração do pré-sal? O que ficou estabelecido a respeito de royalties? Houve uma discussão muito grande a respeito da partilha, né, dos estados não produtores com os estados produtores. Como que ficou definida essa questão? Para as áreas do pré-sal, né, foi estabelecido esse regime de partilha pela legislação aprovada em 2010. E o regime de partilha, ele atribui uma parte do petróleo produzido para a União.
Então, isso é diferente do regime de concessão, em que todo o petróleo produzido pertence ao concessionário. Além disso, né, em muitos países, quando há o regime de partilha, não há a cobrança de royalty. Mas aqui no Brasil, além de atribuir uma parcela do óleo produzido para a União, que vai receber esse óleo por meio da empresa pública que foi criada, a PPSA, que foi criada recentemente, além do óleo a ser partilhado, haverá também a cobrança de royalties. E a grande discussão que foi estabelecida nos últimos anos, né, sobretudo no Congresso Nacional, era o direito dos chamados estados não produtores e municípios não produtores de participar da distribuição dos royalties advindos da exploração do pré-sal. E da forma como a legislação foi aprovada, esses estados e municípios não produtores, eles terão o direito de receber uma parcela dos royalties. E do ponto de vista de mercado, seu José Mauro, isso é ruim? Isso, de certa forma, seria uma quebra das regras do jogo ou, na visão do senhor, não? Para você ter uma ideia, a arrecadação de royalties e da chamada participação especial, que incide sobre a produção de petróleo, aumentou de cerca de 1 bilhão em 2001 para 15 bilhões em 2013. Então, somando as duas participações, são cerca de 30 bilhões que são distribuídos somente aos estados produtores e também aos chamados estados confrontantes à produção no mar. Por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São 30 bilhões. Ou seja, o que essa nova lei faz é redistribuir grande parte desses valores para também os estados não produtores, né? Então, o efeito que terá é realmente sobre a arrecadação que os estados produtores atuais e principalmente os estados confrontantes, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, vão ter diminuído as suas receitas em relação aos royalties e às participações especiais do petróleo. Também tem a legislação que determina qual deve ser a destinação, já foi aprovada. Em 2013 foi aprovada uma outra lei. É interessante porque em 2010 foi aprovado o regime de partilha, que se aplica às áreas do pré-sal. Em 2012 houve uma grande discussão e foi aprovada uma lei que trata justamente dos royalties que se aplicam, que serão cobrados pela exploração não apenas do pré-sal, mas de outras áreas também. E em 2013 né, foi aprovada uma outra lei que justamente vincula a aplicação desses recursos advindos dos royalties. Então, a maior parte, 75%, terão que ser aplicados em educação e 25% em saúde. E isso, do ponto de vista do administrador público, né, nem sempre é muito desejável, porque o administrador público deseja ter a flexibilidade para aplicar da forma que melhor lhe convier. Por outro lado, ao assim fazer, né, evita-se uma prática que, infelizmente, ficou conhecida como aplicar dinheiro de royalties em trio elétrico, em festas e questões do gênero. Tá certo. Muito obrigado pela participação dos senhores. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o advogado e professor Adriano Trindade e o pesquisador do IPEA, José Mauro de Moraes. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Eu espero você.